Como parar de se importar com o que os outros pensam? A gente tem que entender primeiro aquilo que a gente tem controle. A gente não tem mais esse tempo de parar e refletir sobre a nossa própria jornada, sobre a nossa própria vida. Isso é importante para as pessoas entenderem o quanto nós somos insignificantes. A vida, ela é longa, nós é que acabamos desperdiçando esse tempo com distrações, com insignificâncias, algo que é irrelevante. O conceito da alma são os pensamentos, são os sentimentos, são as emoções que aquilo pode trazer. Muitas vezes as pessoas pensam que o estoicismo ele isola a emoção. Não, é que ele busca cada vez mais a razão para ter esse controle sobre aquilo que acontece. O que isso me afeta? Será que não é um padrão que eu tenho repetitivo e eu tenho que realmente buscar? Porque quando alguém fala algo sobre mim e aquilo me abala, talvez pode ter algo interno que eu preciso resolver. Meu pai teve um AVC, tinha acabado de chegar com o caminhão, ele foi dirigindo. Olha só, ele deu AVC enquanto estava dirigindo, mas se amanhã acontecer algo, nada me ajudou mais nos últimos anos do que o estoicismo para entender a razão total, é a consequência do que ele mesmo fez. Eu não posso amanhã ele acontecer algo e pedir uma intercessão divina de algo que era o óbvio acontecer. Se a gente mexe com a emoção da outra pessoa, ela vai se sentir atacada, ela vai se sentir emotiva. Como tu vê que uma pessoa poderia estudar para que ela não possa mais ser controlada pelas suas próprias emoções, não ser controlada pelos outros, pela mídia, pelos seus parceiros, pelos políticos? É um símbolo, é uma frase e é um inimigo em comum. É assim que qualquer movimento social é criado. Então eu não posso mais fazer parte de nenhum movimento social? Pode, só não seja otário de gritar frases que tu nem parou pra pensar se aquilo faz sentido. Cara, tá no fundo do poço. Eu não tô falando nem só de depressão nem nada. Como é que o estoicismo pode ajudar essa pessoa, sendo que, cara, a razão dela tá toda conturbada, cara? Como é que isso pode ajudar ela? Isso eu aprendi muito dentro do estoicismo. Porque antes vem a pergunta, o que eu ganho com isso? Isso vai me levar a quê? Todas as manhãs eu leio isso e eu vou tentar colocar isso no meu dia a dia. Por quê? Dentro do meu trabalho tem a parte que eu também não gosto de fazer. Assim como no trabalho de vocês também. Tem aquele momento ali que, nossa, talvez não é a parte boa. Mas eu tenho que entender a grandeza que aquilo vai me levar. Encontra propósito no que tu faz. André, como parar de se importar com o que os outros pensam? Importante pergunta, Angelo. E a gente tem que entender primeiro aquilo que a gente tem controle. Não é nem a pergunta, não é como parar de se importar com o que os outros pensam, mas talvez mudar a minha visão sobre essa pergunta e talvez até a pergunta. Eu sempre digo que as perguntas é que transformam, né? E talvez no nosso momento de vida a gente tem parado de se perguntar. Até porque no nosso processo evolutivo de crescimento como ser humano, as perguntas elas são fundamentais, né? Eu tenho um filho que vai completar 6 anos essa semana, Que massa. o Luca. E ele tá na fase do porquê. De certa forma, até como pai, às vezes é um incômodo, né? Porque tu tem que responder 10 perguntas em 1 minuto. Mas ele tá na fase do porquê. Por que isso? Por que aquilo? Quando que acontece? Quantos dias falta? Enfim. E a gente chega na fase adulta, talvez pelos compromissos profissionais, familiares, compromissos sociais, a gente não tem mais esse tempo de parar e refletir sobre a nossa própria jornada, sobre a nossa própria vida. E uma pergunta fundamental, que eu acredito que é a base principal do assunto aqui hoje, que é estoicismo, é o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. E aí, talvez a resposta, quando você se perguntar, e não é uma pergunta para ser feita uma única vez, ela tem que ser feita dia a dia, né? O que eu tenho controle? Sobre aquilo que está acontecendo, eu tenho controle? Então, às vezes a gente se posiciona e alguém vem e faz um comentário negativo. Eu tenho controle sobre aquele comentário? Não, eu tenho controle sobre o meu posicionamento. É o que eu acredito, é o que eu defendo, eu vou continuar. Porque até a crítica, ela vai sempre existir. Então, não se importar com o que os outros estão pensando é exatamente entender que você não tem controle sobre o que as pessoas pensam. Você tem controle como reagir frente a isso. Então, a pergunta que eu sempre faço, e o estoicismo foi o que fez total sentido para mim nos últimos anos, desde quando eu comecei a estudar, de que essa pergunta ela te traz paz. Porque se eu não tenho controle, não há nada o que ser feito, né? É aquilo que traz sobre a própria natureza. O fato é fato. O restante pode ser só uma opinião, mas o fato existe e é isso. O mundo é isso. Eu não tenho controle sobre determinadas situações, então eu foco naquilo que eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre a opinião das pessoas, então eu foco naquilo que eu acredito para, de certa forma, através do que eu faço, de certa forma, através do que tu faz, poder mudar a visão delas. Mas o que me importa se
o que ela pensa. E aí tem outra visão ainda, que Epiteto, né, fala sobre isso. Lembra-te que vai morrer. Nós vamos morrer. E o principal não é nem a morte, né? O principal é que poucos anos depois nem seremos mais lembrados. Talvez pelos familiares, amigos, próximos, e ainda é questão de décadas e seremos totalmente esquecidos. É só a gente parar e perguntar, às vezes alguém que morreu, que era muito conhecido, a gente talvez não lembra mais nem um ano. Tá, mas faz 2 anos? Faz 4? Não, faz quanto? A gente não tem mais nem a percepção de quando morreu. Posso trazer qualquer nome aqui, muito conhecido, e a gente vai parar. Foi quando? Pô, mas foi agora? Pô, mas foi ano passado? Aí a gente vai ver a data. Não, faz 3 anos já. E a gente tem a percepção de que foi recente. Por quê? Porque é insignificante. Enquanto a pessoa tá ali, a gente dá atenção. Depois da morte... Isso eu tô falando de nomes que foram influenciadores no que eles fizeram, né? Se tornaram, de certa forma, relevantes para a sociedade. Agora nós... E aí, às vezes, fica se preocupando com situações que nem importam. E cada vez mais, porque as pessoas esquecem muito rápido. Toda semana tem um fato que vai todo mundo comentar sobre aquilo. Significa que na próxima já esqueceu. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não é nem como que eu faço para não me importar com o que os outros pensam. A pergunta tem que ser mudada. O que eu tenho controle? E aí tu vai focar naquilo que tem controle. Se eu não tenho controle, não há o que fazer. Não tenho o que fazer. Segundo lembra-te que vai morrer. E depois que morrer, você vai ser esquecido. Tem uma situação que eu sempre utilizo em palestras, nas minhas imersões, que traz um peso muito grande. E eu vou usar contigo para tu entender essa profundidade. Me diz um nome de um tataravô teu. Ah, não vou lembrar. Não me lembro nem da mãe da minha mãe, cara. Não lembro. Olha só, e sabe o que é um tataravô? Tataravô, Taravô. tataravô, deve ser o, sei lá, avô do meu avô. Não, é o avô do avô. Avô do avô. Avô do avô. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Avô do avô. Nós temos 4 avós. Então cada avô e avó tem seus avós, então são 4 vezes 4, que dá 16. Então nós temos 16 tataravós. 16. A gente não lembra de um. E eu tô falando aí numa escala de poucas gerações. Pô, o avô do meu avô. O meu avô eu conheci. Dependendo da pessoa, conheceu até o bisavô. Então, o meu avô, normalmente, a maioria das pessoas conhece, né? Porque proximidade da geração. Então, o avô dele também tá próximo para ele. Pô, se eu lembro do meu avô, o meu avô provavelmente lembra do avô dele. Então, olha só a proximidade de gerações. Mas eu já não lembro do meu avô. Eu não lembro nem do meu bisavô. Isso é importante para as pessoas entenderem o quanto nós somos insignificantes. Aí talvez venha o peso maior de não me importar com o que os outros pensam. De não me importar com aquilo que eu tenho que muitas vezes tomar de decisão e eu não tomo, me perguntando, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão dizer? Se eu fechar minha empresa, o que vai ser comentado? O que elas vão pensar? Que eu cheguei à falência? Nossa, se eu terminar esse relacionamento, esse casamento, e não que tem que ser terminado, eu sou a favor de que tu lute muito pelo teu casamento, porém chega a situações que a felicidade tem que pesar muito mais do que a relação. E as pessoas não o fazem por medo do que os outros irão comentar. E nós somos insignificantes. E aí tem outro ponto que é o terceiro ponto. Então vamos passar lá. Primeiro, mudar a pergunta. O que eu tenho controle? Segundo, entender que somos insignificantes. Tá aí o exemplo do tataravô, né? Quem tá ouvindo aí, assistindo, tenta lembrar aí. Tu não lembra de um, são 16, a gente não lembra de um. E terceiro, entender que a vida, ela é longa, ela é muito longa. E mudar essa visão que eu tenho de uma frase construída que a maioria tem, Ângelo, que é a vida é curta. Provavelmente tu já ouviu isso. Principalmente quando a gente perde alguém que é jovem, né? Ah, morreu. A vida é curta demais. Não.
Pô, a pessoa morreu com 30 anos. Claro que ninguém quer, né? A gente sabe que é algo que não é natural. Mas foram 30 anos. A vida é longa. A vida é longa. Nós é que acabamos desperdiçando esse tempo com distrações, com insignificâncias, com algo que é irrelevante. Então esse é o terceiro ponto. Aí talvez você vai começar a construir uma vida que realmente tenha sentido para você e não para outras pessoas. Então a vida é longa e você que muitas vezes está colocando energia, vivendo situações que não faz sentido nenhum, nem é o que tu deseja. E depois vem dizer que nossa, a vida é curta. Não, tu gastou tempo com algo que era desnecessário, essa é a grande verdade. Pô, André, imagina. A pessoa realmente se importa muito assim com o que as outras pessoas vão pensar. Ela vive esperando o feedback das outras pessoas, achando que elas precisam de um aval das outras pessoas para continuar a própria vida. Imagina viver uma vida assim, onde que ela precisa esperar a aprovação das outras pessoas ou esperar que elas não se importem. Mas aí que tá, ô André. Tu falou nas coisas que a gente controlamos. Tá, eu não controlo o feedback da outra pessoa que eu não gostei. Mas muitas vezes a gente não gosta daquele feedback porque doeu na nossa alma. Realmente machucou. Porque senão ele nem teria ligado. A não ser que seja uma pessoa muito esquentada e aí xingou ele e achou que aquilo ali, nossa, né? Mas a partir do momento que a pessoa não gosta daquele xingamento ou não gosta daquele feedback, é porque a sombra dela não foi resolvida. Carl Jung fala muito sobre isso. Então, ali ele não tem controle também de resolver. Porque assim, se ele não tem controle da reação dele também, como é que ele pode buscar isso? O estoicismo vai ajudar ele a encontrar uma solução para que ele não se importe também com a reação dele? Ou vou um pouco mais além? Como é que ele pode construir uma mentalidade onde que ele agora realmente consegue controlar essa reação daquilo que doeu nele? Porque assim, somos pessoas. Em algum momento eu vou falar pra ti alguma coisa que tu genuinamente vai buscar lá na tua cabeça e vai falar, cara, tá, eu entendi o porquê eu tô bravo com isso. É porque eu ainda não resolvi em mim. Então significa que eu tenho um problema realmente comigo. E ele me apontou esse dedo. Por isso que eu fiquei bravo. Então assim, uma pessoa dessa, como é que ela pode controlar a sua reação de verdade? O sentimento que vem à tona? Seria resolvendo esse ponto ou resolvendo realmente a sensação que ele teve? Eu sei que parece ser muito complexo, porque entrar nesse âmbito aqui é muito complexo, porque gira em torno do que a pessoa vai pensar. E são várias pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então é muito difícil a gente colocar isso em palavras. Mas como é que a pessoa consegue dominar os seus sentimentos? Acho que agora eu consegui traduzir tudo. Tá. Se a gente pega como a filosofia estoica, ela passa por 3 pilares principais, né? Primeiro a questão da sabedoria, e aí um estoico que tratou muito sobre isso foi Sêneca, né? Que na linha do tempo ali ele foi o que se aprofundou depois de Zenão, de Sítio, né? Que foi quem realmente criou a filosofia estoica. E Sêneca ele trata a sabedoria exatamente como uma busca de compreensão de si mesmo, né? Depois ele passa por um segundo momento que é Epiteto, que ele vai trazer mais a questão do logos, da razão, de entender a estrutura como um todo, ou seja, de que existe uma ordem natural e o que é para acontecer vai acontecer, chegando até então, em último por Marco Aurélio, né, que foi o imperador, onde ele traz isso de forma mais prática, né, que realmente do controle da mente. Aí entra no terceiro momento. Mas olha só como é importante entender que eu tenho que buscar a sabedoria, eu tenho que entender sobre a própria natureza do que acontece para chegar nesse controle dos meus pensamentos, que era tratado na filosofia estoica como o sentido da alma, né? Porque o conceito da alma, algumas pessoas até confundem isso, alma e espírito, né? Não, o conceito da alma, principalmente na filosofia, são os pensamentos, são os sentimentos, são as emoções que aquilo pode trazer. E aí é importante porque muitas vezes as pessoas pensam que o estoicismo ele isola a emoção. Não, é que ele busca cada vez mais a razão simplesmente para ter esse controle sobre aquilo que acontece. E o espírito vai para uma linha daí completamente diferente porque é uma questão espiritual. Então é outro campo de atuação. Mas Marco Aurélio, ele trouxe essa questão da filosofia estoica exatamente para a prática. Então ele, como tinha o poder, né, como imperador, ele colocou aquilo de forma racional. Como que eu uso todo esse conhecimento
para realmente poder ter ações diárias e práticas na minha vida. Então, o controle da mente, é claro que quando você recebe algo, né, algum comentário, aquilo muitas vezes te machuca, né, influencia, faz você pensar, claro que pode ser uma questão de que eu não resolvi isso ainda, por isso que tá me doendo. É o reflexo, né? Uhum. Então, de que se eu senti aquilo, é porque ainda é uma verdade. Mas tem um outro ponto, Ângelo, que as pessoas precisam compreender é que você está buscando apoio ou está buscando aprovação? Isso é um ponto determinante, assim, para isso. Porque o apoio você vai normalmente buscar com pessoas que têm conhecimento naquilo, são pessoas que são relevantes para você e que você vai realmente buscar uma orientação com objetivo. Porque você sabe que ela tem o conhecimento para te ajudar naquilo. O grande ponto é que a maioria fica buscando aprovação, né? Normalmente envolve familiares, pessoas próximas. E aí a opinião de alguém que nem tem conhecimento sobre aquilo acaba te afetando porque você quer ser aprovado por aquela pessoa por um princípio de aceitação, né, do grupo, que daí vem também nessa mesma linha de pensamento de Jung, que é o pertencimento, né, que é os movimentos de pertencimento. E a pessoa não se pergunta mais se aquilo faz sentido ou não para si mesmo. Então, pode realmente ser uma questão de que, nossa, eu ainda não superei isso, eu ainda não entendi isso. E aí, como que eu resolvo? Aí nós vamos para a profundidade, aí nós vamos lá para a filosofia antiga, que a gente já comentou aqui até em outro episódio, que é o conheça-te a ti mesmo. Daí a gente já está indo para outra linha filosófica, que é Sócrates, né, do autoconhecimento. Que ela não destoa do estoicismo, porque o estoicismo fala nessa busca também de se conhecer, né? Principalmente Sêneca, que fala muito sobre a sabedoria, né? Do ser, do conhecer, de entender as tuas reações. Mas existem princípios básicos de controle disso, que quanto mais eu me conheço, mais eu vou entendendo o que eu já resolvi, o que eu não resolvi, o que eu preciso. E talvez a pergunta, por que que isso ainda me afeta? Né? O que ela falou, mas primeiro, eu estou buscando apoio ou eu estou buscando aprovação? Porque se eu busco apoio, por exemplo, se existe um negócio que eu quero começar, tu tem conhecimento nisso, eu vou buscar o teu apoio para saber a tua visão sobre aquilo. Mas a forma como tu vai me falar não vai me atingir, porque eu já estou consciente de que é o apoio e eu te busquei. O grande ponto é que as pessoas querem aprovação diária. E aí nós temos outro problema que é isso aqui, né? Que fez com o quê? Porque todo mundo diz, um mundo digital. Não, o mundo digital não, ele continua sendo igual ao mundo real nas nossas ações. O único ponto é que a gente proporcionou uma escala maior nisso aqui. Então, a tua visibilidade ela é muito maior. Porque quando criança, se tu ia te expor em sala de aula, na apresentação de um trabalho, tu saía às vezes do teu grupo ali que tu fez o trabalho em 4 pessoas para a tua turma de 40. Então, isso aqui agora, tu tá colocando a tua mesma opinião para um grupo de 4.000, 40.000, 400.000. Mas a ação, ela continua sendo a mesma forma, tá? E se eu não era aprovado na minha classe quando eu apresentava um trabalho por 40 pessoas. Não existia concordância naquelas 40. Então, é o peso de quantas pessoas realmente vão influenciar. Parte do princípio do autoconhecimento. O estoicismo vai te ajudar nisso também. Só que ele vem por uma questão mais lógica, da razão. E é te trazer cada vez mais para a razão. Por quê? Porque o estoicismo acredita exatamente que quando alguém sai fora desse eixo racional do logos, né, de que existe uma natureza que ela funciona independente de qualquer situação, é muito mais fácil a manipulação, é muito mais fácil o engano, é muito mais fácil te tirar da verdade. E aí existem formas de fazer isso. Eu vou atacar a tua emoção, eu vou te fragilizar, eu vou te colocar numa pressão, até posso dizer psicológica, para que tu não pense mais de forma racional. Então, é te trazer cada vez mais para a razão. E aí as pessoas muitas vezes acabam deixando aquilo influenciar elas porque não fazem perguntas básicas de que, tá, mas essa pessoa me falou isso. Tá, mas o que ela conhece da minha história? O que ela sabe? Pode ser um problema meu? Pode, mas aí eu tenho controle para buscar isso também. A pessoa falou isso, me afetou. Por que isso me afeta? Será que não é um padrão que eu tenho repetitivo e eu tenho que realmente buscar? Porque quando alguém fala algo sobre mim e aquilo, de certa forma, me abala, talvez pode ter algo interno que eu precise resolver. Mas eu tenho controle sobre isso também. Esse é o princípio. Então, espera aí, eu vou buscar uma
uma ajuda para isso. Posso ir para uma terapia, posso buscar um processo de compreensão da minha própria história, posso ir para buscar uma mentoria, enfim, tem várias formas hoje no processo do autoconhecimento. Agora o controle está nisso. Se me afeta, então eu tenho que ir para ação. Eu tenho que... Por que que isso está me afetando? Eu também tenho controle, exatamente. A razão vem de se perguntar. E aí eu vou para ação do que eu preciso fazer. Perfeito, mas tem muitas pessoas que acabam se colocando no lugar de vítima. Onde que a pessoa afetou ela e ela vai se colocar no lugar de vítima porque isso... Ela tem um ganho. Ser uma vítima tem um ganho. As pessoas normalmente veem a vítima como um coitado, ou é uma vítima. Mas não, tem um ganho ali. Com certeza depende do contexto aqui. Estamos falando de contexto. Mas eu quero falar sobre essa questão de como ter razão. Tu falou ali que o autoconhecimento através do estoicismo é levado para a razão. Mas antes de tu responder essa pergunta, eu queria falar com o público, que é o seguinte. Estamos com a meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Então, se você puder se inscrever aqui no canal, eu vou agradecer demais, porque é a nossa troca de moeda aqui, tá? Eu te trago um convidado que vai mudar completamente a sua vida, a sua estrutura de pensamentos, ou até mesmo qualquer âmbito social da sua vida. Eu vou sempre trazer aquele convidado que vai mudar a chave da sua vida. Então, isso daqui é uma moeda de troca. Se inscreve, que eu trago melhores convidados, cada vez mais. Tá? E também eu posto 2 episódios todas as semanas aqui e 2 cortes também, tá? Então ativa o sininho para receber todos esses vídeos. Mas assim, André, como que nós podemos estudar a razão? Estudar para... Eu não sei se essa é a palavra certa, estudar a razão. Mas estudar o estoicismo para que cada vez mais termos mais razão daquilo que queremos. Ou pelo menos ter a ideia de que aquilo não vai me afetar mais, eu posso ter o controle daquilo, ou eu posso entender que eu não tenho o controle daquilo. Como, de fato, estudar estoicismo para que a minha vida seja mais leve, mais tranquila e que eu não me afete tanto pelas coisas que os outros vão pensar? Excelente. Eu volto para a pergunta que é a base de toda a filosofia. O estoicismo ele é uma vivência prática, tá? Então... E até é importante, algumas pessoas perguntam assim, tu se considera estoico? Eu digo que eu me considero um aprendiz de estoicismo, né? E talvez principalmente os últimos 3 anos tenham mudado muito a minha vida por colocar isso cada vez mais em prática e entender no dia a dia como isso funciona. Então a pergunta inicial, talvez, ela tem um poder que as pessoas ainda não entenderam, que é, o que eu tenho controle? Porque cada situação que acontece, Ângelo, quando tu pergunta isso, eu vou trazer uma situação bem comum. Todo mundo já está olhando aí para 2026, até porque a gente está no final do ano, enfim. E aí 2026 é um ano que movimenta uma estrutura de nação, porque tem eleição. E aí tá todo mundo, independente aqui de qual posicionamento cada um tem, mas tá todo mundo nisso do que vai acontecer em 2026. E tem gente querendo tomar decisão hoje, baseado no que vai acontecer em 2026. Isso eu falo sobre o meio empresarial, sobre investimento, sobre decisões, né? Tem um empresário que não vai fazer nada porque está prevendo o que vai acontecer em 2026. Aonde entra, então, a filosofia estoica? Perguntar, tu tem controle sobre o que vai... O que eu tenho controle agora? O que eu tenho controle é o que eu tenho que fazer. Se eu tenho dinheiro para investir, eu vou investir. Se eu tenho capacidade de aumentar uma empresa, eu vou aumentar. Se eu tenho capacidade de produzir mais, eu vou produzir. Agora, eu não posso ficar me perguntando, eu tenho dados, entende? Eu tenho o que é real, o que é fato, não é opinião, eu tenho fato. Ah, mas se a esquerda vencer, se a direita... O que importa? Não depende disso. Porque se tu coloca em fatores externos a condição da tua vida... Tu tá preso, é exatamente o que eu tenho controle. Então, a prática do estoicismo é exatamente essa. Então, foca e entender que tem situações que vão continuar acontecendo. E aí, principalmente não ter essa visão, e aí talvez entra num ponto mais delicado, é onde há muitas divergências com relação a isso, de que muitos se baseiam de que não, mas Deus quis assim. E aí vai para uma visão religiosa do fato. O estoicismo vem para a razão de um todo. Então, aconteceu, é um fato. Porque um tema que é mais profundo ainda, né? Sobre a morte. Não, porque era para ser. Era o momento dele. Pô, a pessoa foi lá, fez uma ultrapassagem, bateu o carro e morreu. A ocasião. O estoicismo vai trazer isso, era aquilo. Lembra-te que vai morrer.
Talvez ele foi ultrapassar e tava lá a faixa que era proibido ultrapassar. E aí as pessoas tentam trazer esse princípio da compreensão do que está além. O estoicismo vem para a razão de que é isso, ele ultrapassou e não era para ultrapassar. A mesma situação de uma pessoa que não pratica atividade física. A lógica é, não faz nenhuma atividade física, se alimenta mal, come alimentos processados todos os dias, pizza final de semana, hambúrguer toda semana, não sai para dar uma caminhada, daqui a pouco descobre que está com um problema de saúde. Aí vai orar pela saúde. Não, é uma questão lógica. A pessoa não se cuidou. A pessoa se alimentou mal, não fez o que é recomendado fazer, e aí vai acarretar um problema. Teve um fato que aconteceu, eu vou falar agora algo bem pessoal, há 3 anos, aproximadamente. Vou lembrar o ano. Faz 3 anos. Meu pai teve um AVC. Paralisou todo o lado esquerdo. E eu tava no escritório, ele tinha acabado de chegar com o caminhão, ele foi dirigindo. Olha só, ele deu AVC enquanto tava dirigindo. Não, ele nem sabe como é que ele conseguiu chegar. E foi com um braço só, fazendo os movimentos ali pra colocar o caminhão lá na empresa. E aí ele chegou meio desesperado, emocionado, enfim. E aí depois a gente foi pro hospital, bateria de exame, ficou 3 dias internado, fiquei 3 dias com ele. E meu pai nunca cuidou de saúde, atividade física, nada. Era o padrão médio de qualquer pessoa. Depois que ele saiu do hospital, recebeu alta, já entrou com a parte de medicamento, foi para uma consulta para ver o pós. O médico falou aquilo que para nós é básico. Ó, tu vai ter que cuidar agora da alimentação, vou te encaminhar aqui para uma nutricionista. Tu vai ter que fazer atividade física, nós vamos continuar com medicamento para controlar, enfim. Vamos lá, o que meu pai fez? Não, vamos fazer atividade física, foi no nutricionista, começou a cuidar da alimentação. Ele tinha uma esteira em casa que estava parada, reformou a esteira porque ia voltar a caminhar. Isso durou quanto tempo? Deixa eu chutar. 1 semana? Foi mais. Eu também fiquei impressionado. 28, 30 dias. É um bom tempo. É um bom tempo. Depois voltou com os hábitos que tinha. Amo meu pai, ele sabe disso, a gente tem negócio juntos, estamos todo dia juntos. Mas se amanhã acontecer algo, cara, nada me ajudou mais nos últimos anos do que o estoicismo para entender a razão total, é a consequência do que ele mesmo fez. Eu não posso amanhã ele acontecer algo e pedir uma intercessão divina, e eu tô falando porque eu sou cristão também, de algo que era o óbvio acontecer. Entende? Ah, então tu não acredita? É que daí a gente precisa ir para algo mais prático às vezes e deixar esses pedidos para uma compreensão de um indivíduo, até porque a questão espiritual ela é muito individual também. É uma experiência. Só que aquilo, ele não se cuida, ele não faz o que tem que fazer. Ué, eu já sei qual a consequência disso. Então eu não posso me desesperar frente a determinadas situações. A situação do pensamento estoico é exatamente isso, para que eu não me desespere frente àquilo que muitas vezes é a razão de tudo. É a razão de tudo. Ai, a minha empresa tá indo mal. Ai, eu falo muito isso em mentoria. Ai, porque meu negócio eu tô aqui perdendo. Tá, o que tu tem controle? Vamos lá, o que tu faz hoje? Aí eu vou para um diagnóstico do dia a dia da pessoa. Tá, mas aqui nesse tempo, o que tu tá fazendo? Tu não tá estudando sobre o teu próprio negócio. Tu não tá se dedicando a compreender. Tu não tá indo visitar cliente. Pensa que, sabe essa... Não, é razão. É razão. Faz. Outro exemplo, talvez para ficar mais claro nisso, que daí eu sou um total crítico, porque para mim é a maior prova da estupidez humana, e se compreende porque daí vai para a questão emocional e é fácil manipular pela emoção, né? Da questão de prosperidade, né? Principalmente na questão religiosa. Independente do que igreja você vai, frequenta, cada um toma a decisão que quer. Mas se colocar um princípio da prosperidade financeira atrelado a uma questão religiosa, né? De que Deus abençoa. Isso é uma estupidez porque nós temos que primeiro estudar economia. O que é a questão do ganho, da riqueza? Nós temos uma produção. Olha a linha econômica. O que é economia? Produção. Eu produzo algo. Dessa produção eu gero capital. Para produzir eu tenho que ter demanda. Se não ter demanda, não há produção. Eu só vou produzir aquilo que há demanda. Por que é produzido esse copo? Porque há demanda. Há pessoas que compram o copo. Então, quanto mais pessoas comprarem copo, mais eu produzo copo, certo? Dessa produção eu gero um capital.
que é o quê? O ganho, ou seja, eu produzi o copo, eu vendo o copo, vem o dinheiro. É o capital. Eu posso pegar esse dinheiro e gastar, certo? Eu paro aqui, porque eu posso produzir e criar capital. Se eu gasto esse capital, eu volto para produzir mais para gastar o capital. Quando eu acumulo capital, ou seja, eu deixo de gastar e começo a acumular esse capital, eu gero a riqueza. Então, olha só, a riqueza está na terceira etapa. E isso é lógica, isso é olhar para a lógica, isso é o pensamento da razão. Eu tenho que entender como funciona. A questão do estoicismo é exatamente, olha o fato, olha a razão. É isso, é produção, capital, acúmulo de capital gera riqueza. Ponto. Não existe nenhum ser espiritual aqui dizendo abençoar para que aquilo... Não. Isso aqui você ficou rico porque teve demanda. Da demanda você criou oferta, tinha pessoas para consumir, ponto. Se não tiver, não existe divindade nenhuma que vai interferir nisso. Isso é lei econômica. E quem decide é o indivíduo. Por que isso vende? Porque o indivíduo viu valor nisso aqui. Ah, tem várias estratégias para gerar... Tem. Isso aí é questão de mercado. Mas as pessoas criam isso. Criam esse, sabe? Eu tava conversando faz umas 2 semanas com um amigo dele, falou, cara, quero lançar eu tô com um negócio porque tá queimando no meu coração. Eu falei, cara, vai no médico então. Vai no médico porque queimar coração é princípio de farto. Não, sabe, as pessoas criam isso. Não, é lógico, cara, isso aqui funciona por quê? Isso aqui acontece por quê? Então, o estoicismo é olhar a razão, deixar de ser idiota para algumas situações. É isso aqui. Existe um fato, existe uma ordem natural. Seja ela econômica, seja ela política, seja ela social, existe uma ordem e acontece dessa forma. Parar de criar teorias de que está além. Não, ele só olha para esse plano aqui. E aí as pessoas dizem, então um estoico não pode ser cristão. Há um debate ainda sobre isso, Ângelo, é importante falar. Há alguns professores de filosofia, principalmente do estoicismo, tem uma pessoa que eu sigo, eu respeito muito, é uma pessoa que eu aprendo todos os dias, e ele realmente divide muito isso, né? Eu ainda digo que são práticas diferentes, então eu hoje, estudando o estoicismo, eu uso na minha razão lógica do meu dia a dia, e principalmente com essa pergunta, o que eu tenho controle, o que eu não tenho, e não ficar criando situações e não fazer aquilo que tem que fazer. Não ir para ação imediata. Porque, num todo, a maioria já sabe o que tem que fazer. Essa é a grande verdade. A maioria já sabe. E talvez até sobre a busca do autoconhecimento ela também já sabe. E sai daquele campo do... Não, parece que o mundo é contra mim, sabe? Não, porque isso acontece com o mundo. Claro. Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas tu foi... pessoa que o mundo olhou e disse, não, todos os problemas, não, tu tem problema, eu tenho. Meu filho fica doente, o teu também fica. Não fica? Uhum. Fica. Por quê? Porque doenças existem desde que o mundo é mundo. Então a gente, nossa, mas isso aqui tá sendo, há uma pena nisso aqui, ó, tá sendo penalizado? Não. Teu filho vai pra escola, ele vai ter contato com outra criança, ele vai ficar doente. Se eu não entrar com remédio, eu não vou combater aquilo. Existe essa lógica. Sim, André, eu quero entrar um pouco mais na questão de emoção, tá? Porque isso daí vai ditar muito como a gente vai ver o mundo, ok? Se a gente mexe com a emoção da outra pessoa, ela vai se sentir atacada, ela vai se sentir emotiva, ou vai dar um gás pra ela. Mas assim, como tu vê que uma pessoa poderia estudar para que ela não possa mais ser controlada pelas suas próprias emoções? Por exemplo, não ser controlada pelos outros, não ser controlado pela mídia, não ser controlado pelos seus parceiros, pelos políticos, porque tudo vai ser atacado pelas emoções. Porque as pessoas não percebem na maioria das vezes. Então eu queria saber de ti, André. Como é que nós podemos estudar ou compreender nossas emoções? E aí eu não quero entrar novamente nesse assunto. Aquilo que tu controla. Eu quero que seja um pouco além. Talvez dar um passo atrás ou um passo à frente do estoicismo e falar, talvez tu possa ir por esse lado aqui, estudar um pouco mais sobre emoções.
Talvez tenha outra filosofia aqui. Talvez tenha outro aprendizado para aprender sobre tuas emoções e como controlar elas de fato, ou como não ser controlado. O que tu diria para essa pessoa? Ótimo. Vamos pelo caminho do conhecimento. Legal. Cara, o conhecimento liberta. E talvez é a única forma da gente se libertar realmente desse ponto. Importante, eu não sou contra a questão das emoções. Eu acredito que até a emoção ela é capaz de fazer você acessar algumas situações na sua vida que somente, às vezes, pela razão você não compreenderia. Só que ela tem que acessar e você voltar para a razão. Para você viver aquilo, né? Eu não posso... até para que a gente consiga compreender o outro, porque... Esse é outro conceito errado, né? As pessoas pensam que o estoicismo é o isolamento, né? Então, a pessoa só vai focar na razão, ele vai se tornar uma pessoa fria, né? Só lógica. Não, não é isso. A gente continua vivendo em sociedade, a gente vai viver em sociedade. Eu não posso chegar, por exemplo, num velório, um amigo meu que perdeu um pai, eu chegar lá e para ele dizer, cara, é isso aí. Lembra-te que vai morrer e teu pai ia morrer. Não. Ou eu tenho que me colocar e é um momento emocionante, e é um momento que ele está vivendo aquele luto e eu preciso também sentir aquilo. E dali talvez tirar uma reflexão e quando sair dali reforçar na razão de que é isso, iremos morrer. Mas eu naquele momento não posso, pelo meu conhecimento, dizer é isso aí, isso é o óbvio. Não, porque eu também vou ter o meu momento, espero eu, né? De enterrar meu pai. Essa é a ordem natural, né? Não quero que ele me enterre. E então eu tenho que viver aquilo, só que acessa e volta. Então vive o momento e volta. O grande ponto é que as pessoas se perdem dentro desse caminho e é onde acontece de que elas nem estão compreendendo mais o que estão vivendo. E talvez a pergunta para começar é exatamente essa. Isso faz sentido para mim? Por que é feito dessa forma? Só que as pessoas não querem mais isso. E aí a gente vai para cada vez mais profundo nisso, Ângelo, que é a questão do ocultismo, do simbolismo, do esoterismo. E as pessoas gostam disso, né? Porque tudo que eu não conheço é mais fácil de atrair. E aí eu sempre digo, não é a tua decisão de fazer parte. Faz parte do que tu quiser. Só não seja otário de não saber de forma racional do porquê você está lá. Porque isso acontece a maioria dos movimentos sociais acontece dessa forma. Vou entregar um segredo aqui. Para quem for um pouco mais inteligente, talvez vai compreender. Como é que acontece os movimentos sociais? É um símbolo, é uma frase e é um inimigo. Esses são os 3 pilares de movimento social. É um símbolo, é uma frase e é um inimigo em comum. É assim que qualquer movimento social é criado. A grande pergunta aqui, então eu não posso mais fazer parte de nenhum movimento social? Pode. Só não seja otário de gritar frases que tu nem parou para pensar se aquilo faz sentido. É só isso. E as pessoas vão, nossa, foi... E aí como é que... Agora, o grande ponto é... Porque se antes na razão a pessoa fizesse a seguinte pergunta, espera aí, eu quero fazer parte desse grupo aqui. Deixa eu entender o que eles estão fazendo e deixa eu entender se faz sentido para mim. Pô, fez sentido. Mesmo não concordando, eu nem digo que tenha que concordar 100%. Eu sempre uso Pareto, 80-20. Concordou 80%? Pode fazer parte. Os 20% ali faz parte do nosso processo de crescimento. Não concordar. A gente vai crescendo através disso. Agora, só faça a pergunta se aquilo faz sentido para você. Só que a maioria desses movimentos faz o quê? Usa a emoção de acessar e permanecer a pessoa lá. Muitas vezes esses movimentos usando pressão de desgaste emocional, desgaste físico, música, luzes, som, para tirar a pessoa da razão, espera aí, o que está acontecendo aqui? E aí tudo isso aí gera, né, dopamina. E aí eu não consigo mais ir para o campo, não, calma, onde é que eu tô? Por que eu tô fazendo isso? Eu concordo com isso? Essa frase que eu tô gritando aqui, eu concordo com isso? Será que faz sentido? O esporte usa isso. Política usa isso. Vou citar aqui, de novo, faça parte do que você quiser, não sou contra nenhum movimento. Só tem que entender a lógica por trás de cada um. Maçonaria usa isso. Igrejas usam isso. Religiões usam isso. Ponto.
Você vai fazer a sua escolha baseado no que isso tem sentido pra minha vida, eu acredito nisso. O grande ponto é que a maioria das pessoas gritam e nem se pergunta. Pô, será que eu não tava num momento desestruturado emocionalmente e aquilo... Porque na lógica, muitas vezes, no teu dia a dia não vai mais fazer sentido. Então, o início é isso, faz sentido pra mim. Eu vou trazer uma questão da nossa cidade aqui, que é futebol. Tem uma frase no hino do time aqui da cidade, que é o Criciúma, né? Dou a vida só para te ver campeão. Tá lá. Não lembro a música completa, mas tem essa parte. Dou a vida só para te ver campeão. E as pessoas estão lá, gritando. E elas entregam uma energia por aquilo. Elas lutam por aquilo, elas brigam por aquilo. Fisicamente, porque quando tu pega a torcida, tem os rivais, né? Dentro do esporte tem os rivais. Dos rivais se tornam clássicos, ou seja, únicos. Então eles criam essa atmosfera e elas estão lá entregando. E aquilo ali é a questão do emocional. Por quê? Porque na lógica elas deveriam pegar essa energia e colocar naquilo que importa. Essa mesma pessoa que num sábado tá lá gritando, chega na segunda-feira, não bota a mesma energia no trabalho para fazer o que tem que ser feito. De novo, não pode ir lá, pode gritar, pode fazer, faz o que quiser, mas entra consciente. Entra consciente daquilo. Daria vida só pra te ver campeão. Mas sentido, não é o real da frase. Não é, mas é assim que tu é manipulado. Por que tu não para pra pensar naquilo que tu tá gritando? E eu falo com propriedade porque eu já fiz parte de vários movimentos. E cada um que eu saí foi exatamente me perguntando, faz sentido isso pra mim? Não faz. E é assim que pessoas acabam vivenciando. Nada contra, só vai intencional. Só vai intencional, entende? É por isso que cada pavilhão hoje vira uma igreja. É por isso que pessoas sobem a montanha, nada contra o movimento, tem os legendários, nada contra. Mas eles nem sabem por que estão lá, essa é a lógica do negócio. Aí volta de lá, não, cara, foi bom, fechei uns negócios. Tá, mas tu não foi pra isso, o que... Entende isso? Então, as pessoas não estão mais refletindo sobre o porquê estão ali. E qual é a estrutura? Símbolo, frase e inimigo. E aí isso vai, e aí tu tira... Aí quando volta pra razão, pois é, mas peraí, a vida é o quê? A vida não é isso. A vida vai além disso. O que faz sentido pra mim? O que me representa de verdade? A gente vai pra política, é símbolo, frase e inimigo. Eu preciso estar em algo. Nem importa se o outro lado tem a ideia boa ou não. Importa que eu tô desse lado. É que as pessoas, elas precisam pertencer, né, André? E aí, quando a gente vê por esse lado, a pessoa necessita pertencer ao grupo, ela vai odiar o outro. E fica muito mais fácil odiar o outro lado quando tem essas 3 etapas da vida que é imposto a ela. Exatamente. Mas assim, ô André, voltando um pouquinho, cara, pra parte assim do estoicismo de fato. Tá, ok, é tudo aquilo que eu posso controlar, beleza. Aquilo que eu não posso não controlar, beleza também. Ok, sabemos disso. Mas como aplicar o estoicismo para aqueles momentos, cara, que o cara tá lá no fundo do poço, tá dando tudo errado, e o cara não consegue ver mais razão em nada, não consegue se envolver com nada, não consegue olhar nem para a religião que possa estender a mão dele, não consegue nem olhar para psicologia, para tentar lá e conversar com um psicólogo para poder ajudar, não consegue olhar para os irmãos, para a família para poder se ajudar. Cara, tá no fundo do poço. Eu não tô falando nem só de depressão nem nada, mas aquele momento difícil. Como é que o estoicismo pode ajudar essa pessoa, sendo que, cara, a razão dela tá toda conturbada, cara? Como é que isso pode ajudar ela? Um ponto importante, né, Ângelo? Claro que para algumas pessoas é uma situação clínica. Então, eu não Sim. vou dizer que simplesmente a frase, a reflexão, aquilo que Epiteto deixou, Marco Aurélio deixou, Sêneca deixou, como outros estoicos, seja suficiente para tirar aquela pessoa daquela situação. Então, eu não posso ser irresponsável aqui e dizer, não, é só ler um livro e tu vai encontrar ali. Às vezes a pessoa não tá nem numa capacidade cognitiva
para conseguir acessar aquela informação. Então, vai muito da situação que a pessoa tá. Primeiro ponto, pedir ajuda. É chegar para algum familiar e dizer, olha, eu tô numa situação, preciso de ajuda. Talvez ser humilde o suficiente para reconhecer, aceitar que precisa de ajuda e talvez vai se caminhar para algum ponto, né? Não é simplesmente, nossa, aqui... O grande ponto é, depois disso, entender que há controle da mente para que o que aconteceu não se deixe acontecer mais. Só que o grande ponto é o conhecimento, e aí talvez a gente vive uma das melhores eras, né? Que é o acesso ao conhecimento. Nunca foi tão simples acessar o conhecimento. Desse conhecimento trazer para uma ação prática. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa para algumas situações descontroladas. Assim, meu descontrole era, eu já me irritava, já né, vinha para uma ação de comportamento mais de explosão. O estoicismo me trouxe muito essa situação de, espera aí, aqui porque a gente se percebe. Então, eu sei quando aquele assunto ou aquele momento não está me fazendo bem. De que forma, por exemplo, que o estoicismo vai fazer sentido para ti? Sai daquela situação, não entra na discussão. Então isso eu aprendi muito dentro do estoicismo. Sai. Não vai confrontar aquilo, não entra no conflito. Porque antes vem a pergunta, o que eu ganho com isso? Uhum. Isso vai me levar a quê? Então é isso de forma prática que ele vai te ensinar. Porque ali ele vai te trazer exatamente as perguntas que tu tem que fazer, o foco que tu tem que dar, as áreas da vida que tu tem que direcionar. E aí eu pergunto, isso aqui vai levar aonde? Eu sou uma pessoa que eu estudo muito política, gosto de economia, movimentos sociais, e eu sei que é um tema às vezes difícil até de conversar. Então tem com algumas pessoas que eu digo, não, aqui a gente pode entrar no debate. Por quê? Porque essa pessoa também estuda, ela também tem conhecimento, vai agregar. Eu estava numa reunião sexta-feira com um grande amigo meu que está fazendo um trabalho dentro da empresa para mim, e a gente ficou mais de meia hora falando sobre questão econômica, política, social do Brasil. Mas eu sei que ele também estuda, então eu escolhi entrar em discussão num sentido de crescimento com ele. Mas tem pessoas que eu olho, e antes eu fazia isso, sabe, não, porque assim... Eu digo, tá, mas olha só, isso aqui vai levar aonde? Ele não vai mudar a visão porque eu tô falando, eu não vou mudar a visão pelo que ele tá falando. E às vezes só entrava em discussão mesmo. Uhum. Então é escolher, é dizer, não, espera aí, nesse fato aqui, eu entro ou eu não entro? Não, isso vai me levar aonde? Não leva a nada, então eu não entro. Então, de forma prática, é isso. Só que a pessoa tem que estar no mínimo de discernimento possível e bem também para isso. A situação está complicada. Primeiro ponto, busca ajuda. Pode ser algo clínico, pode ser outra, que não é, porque o estoicismo vai dedicar estudo, vai dedicar uma prática diária e não é fácil. Porque o grande ponto, as pessoas pensam assim, então é ler eu tô com um livro aqui, né? 365 reflexões estoicas. Olha só, eu até deixei para hoje. Uhum. Para de forma prática, vamos fazer de forma prática. Legal. Então eu leio todos os dias aqui, ó. Cada dia uma reflexão. Os principais pensadores estoicos, né? Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto. Então, olha só, 27 de outubro. Qual é a reflexão de hoje? É de Marco Aurélio, do livro Meditações. Até tu comentou antes. Encontre valor no trabalho que você realiza, não importa quão modesto seja. Assim como uma abelha contribui para a colmeia, cada esforço digno tem seu propósito. Não busque o aplauso externo, mas sim a satisfação interna de fazer sua parte. A grandiosidade não está no título, mas na integridade com que se executa cada tarefa. Trabalhar com retidão é uma expressão de virtude, uma maneira de moldar o mundo ao seu redor, enriquecer sua própria alma. A dignidade do trabalho não está na posição que ocupa, mas na dedicação e no caráter que você imprime nele. Eu leio isso, então todas as manhãs eu leio isso e eu vou tentar colocar isso no meu dia a dia. Por quê? Dentro do meu trabalho tem a parte que eu também não gosto de fazer. Assim como no trabalho de vocês também. Tem aquele momento ali que, nossa, talvez não é a parte boa. Mas eu tenho que entender a grandeza que aquilo vai me levar. Aí eu venho para uma reflexão mais profunda. Por isso que daqui eu levo muito para as salas de aula, para as mentorias que eu faço. Encontra propósito no que tu faz. Não é o que você faz. É como você faz. Por que você faz. Se eu vendo um apartamento, se eu vendo um carro, se eu tenho uma empresa, existe pessoas que vão estar usufruindo daquilo. É uma pessoa que tem uma história. Ali você encontra o propósito.
Existe um propósito de trabalho ali, para que você supere aquilo que realmente muitas vezes é a parte desagradável de fazer, né? Mas existe a parte boa do que eu tenho que fazer. Aí responde, qual é o teu talento? Quais são as tuas habilidades? Isso já vai facilitar bastante e encontrar esse princípio de virtude. Só que eu tenho que pegar isso aqui e levar para a vida prática, porque é uma ótima reflexão, não é? Tu olha assim, nossa, é incrível. Então, mas como é que eu faço isso? Como é que eu busco isso? Tem outra, tem algumas que marcam, né? Aqui, nas coisas simples da vida reside a verdadeira riqueza. Apreciar um momento de silêncio, um sorriso sincero, a beleza da natureza. São esses pequenos tesouros que nos trazem alegria duradoura. Ao valorizar o essencial, encontramos contentamento em meio à simplicidade. Não se trata da abundância de bens, mas da riqueza da alma que nasce da gratidão por cada experiência singela. Vou pegar só a parte aqui, apreciar um momento de silêncio. Pega só isso. Como é que eu transformo isso em prática? Que a maioria hoje não está fazendo. Quem que para hoje para ficar em silêncio? As pessoas se incomodam de ficar em silêncio. Pega um dia aí, hoje, e pega meia hora. Quando eu digo em silêncio, é em silêncio. Sem celular, sem olhar nada, nada. Deixa só a tua mente se aquietar. Primeiro tu vai perceber quantos pensamentos estão acelerados. O quanto muitas vezes estão pensamentos ali ocupando que nem estão fazendo sentido para ti naquele momento. Mas eu só consigo isso fazendo o quê? Silêncio. Essa é a prática. Então, como que eu posso buscar isso? Pessoas se dedicaram, pensaram, filosofaram para deixar esses conceitos. Desse conceito hoje eu trago para minha vida. E um ponto importante, a gente está falando de uma época aqui que começou lá 300 anos antes de Cristo até 300 anos depois de Cristo. Então, Sêneca, por exemplo, viveu no mesmo período de Cristo, né? Depois veio Epiteto e Marco Aurélio bem na sequência do tempo ali. Talvez algumas situações aqui não vão fazer sentido para o nosso momento de hoje. E não precisa concordar com tudo, porque as pessoas estão muito nisso, né, Ângelo? Não, isso aí eu concordo, isso eu discordo. As pessoas não estão mais se perguntando se faz sentido ou não. E a partir disso, dessas reflexões, é buscar colocar em prática. Essa reflexão de hoje talvez venha bem para esse momento do podcast acontecer aqui, porque as pessoas estão perdidas com relação à própria carreira profissional. E às vezes é se perguntar, o que eu faço aqui? Tem importância? Tem propósito? Eu estou fazendo com além? Eu estou entregando tudo aquilo que eu poderia entregar? Ou eu estou me enganando? Ficando em rede social, o café que era para ser 10 minutos está se tornando meia hora, porque eu não estou encontrando propósito. Então é exatamente isso. Não, como que eu faço dessa busca? E aí volta para aquilo, as pessoas sabem o que tem que fazer. Talvez a responsabilidade é se perguntar e fazer. E o estoicismo vai te ajudar nisso. Eu briguei com a minha mulher ontem porque a gente discutiu. Para e reflete, será que essa discussão aqui leva aonde? E para quem é casado sabe, tu sente quando tá começando a ir para uma situação que não vai chegar a resultado nenhum. Será que não vale então parar um ponto antes? Para quê? Só para ter razão? E eu falo com propriedade, eu era um que mais queria ter razão dentro da minha casa. E hoje, às vezes o silêncio é melhor. Às vezes vai dormir em silêncio, descansa, acorda bem no outro dia, vai fazer bem para vocês. Então a prática vem disso. Será que eu estou discutindo aqui? Será que aquela briga que eu tive foi necessária? Não foi? E aí tu leva para um todo. A pessoa que me cortou no trânsito. Tem gente que já reage. Tu nem sabe quem é que tá ali. Tu nem sabe o que ele tem. A pessoa me cortou no trânsito, vai, segue. Por quê? Porque não muda em nada. Não muda em nada. Mas tem pessoas que ficam naquele estresse. Então a prática é trazer isso. O que eu ganho com isso? Brigando com alguém? Não. Vai viver aquilo que realmente tem sentido pra você. Cara, que interessante que tu falou ali sobre a questão de trazer até pro relacionamento isso. Tá pensando aqui, né? Eu já falei aqui no podcast que eu e minha esposa estamos há 2 anos e 5 meses, 4 meses. E até agora
Nunca brigamos. E eu acredito que agora olhando pro estoicismo, e tô falando agora também sobre essa questão do relacionamento, acredito que o estoicismo me ajudou muito nessa questão da gente não brigar. Porque primeiro, num relacionamento, não somos, a gente não tá competindo, não somos Isso. rivais. Sempre coloquei isso bem claro no nosso relacionamento. Não somos rivais, não vamos competir. Porque um ou outro não compete, domina. Né? E normalmente tem sempre essa dominância. Pô, eu não quero competir porque eu vou dominar. Entendeu? Então, cara, é melhor que a gente não compita entre nós dois. Isso é muito interessante. Só que aí que tá. Para eu chegar nesse nível, que ainda tem muita coisa para ser estudado sobre estoicismo, e sobre outras filosofias também que vão me ajudar na minha vida, com certeza, demanda um tempo. Demanda um bom tempo para que isso se torne algo palpável na nossa vida. Por exemplo, eu te digo que eu também já fui um cara muito estourado. Ainda sou em diversos momentos. Porque o estoicismo ele está diariamente sendo construído na minha vida. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Realmente. Então é uma prática. Então o que eu quero dizer para vocês, que é o seguinte, mesmo que vocês estão conhecendo estoicismo agora, vocês ainda vão estourar. Vocês vão ainda errar. Vocês vão ainda falar ou fazer alguma coisa muito errada, ou até mesmo ser controlado pelas suas emoções. Só que é importante que vocês continuem. Continuem estudando. Porque em algum momento vai começar a virar uma chavezinha. Vai ficando mais fácil. Tu vai errar rápido. Tu vai começar a estourar, vai pensar, cara, não. Volta um pezinho atrás. E aí começa isso. Daqui a pouco o estoicismo vem mais na tua vida e tu começa a não ligar para o que os outros vão pensar. Na verdade, fazer aquela pergunta, o que eu controlo? E é exatamente isso. O que eu controlo? E em vários momentos tu não vai conseguir controlar. Pô, e tá tudo bem. Se eu controlo, tá tudo bem. Se eu não controlo, tá tudo bem. Se eu controlo, o que eu posso fazer? Se eu não controlo, ok, faz parte. Eu não controlo o feedback das outras pessoas. Mas é importante que a gente entenda que isso é um trabalho. É prática. Todos os dias. Todos os dias praticando. E aí, André, eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. Temos as nossas responsabilidades que controlamos. Mas temos as responsabilidades dos outros que não controlamos. Como que podemos diferenciar isso no dia a dia? Daquilo que é uma responsabilidade dos outros e a responsabilidade da minha vida. Eu sei que essa pergunta parece ser muito simples de ser respondida, mas no fundo ela entrega algo muito mais complexo, porque na maioria das vezes a gente não trabalha só com uma pessoa, trabalhamos com diversas pessoas e principalmente com nós mesmos, todos os dias. Então em algum momento a gente vai trazer a nossa responsabilidade para os outros e que eles resolvam, só que na verdade era uma responsabilidade nossa. Como ter esse discernimento de que, ok, isso é meu, isso é do outro, isso eu posso resolver, isso é para o outro resolver. Porque na maioria das vezes, quando a gente coloca nos outros, a gente tem uma expectativa. Quando os outros colocam na gente, a gente tem uma sobrecarga. Como diferenciar isso? Excelente pergunta. E a expectativa, às vezes, é muito ruim, né? Primeiro ponto é a questão que eu olharia para a virtude, porque daí a gente vai na essência do ser, não é nem sobre responsabilidade. Antes ainda vem a virtude. O que leva a ter uma vida virtuosa? Isso já vai te fazer mudar o teu comportamento. Então, por exemplo, tu falou ali, eu era uma pessoa muito estourada. E é importante destacar isso. As pessoas pensam que o estoico vai virar uma pessoa totalmente em paz. Não é isso, não é para baixar a energia, é para diferenciar em que momentos tem que ser firme, em que momentos tem que se posicionar, em que momentos muitas vezes o tom de voz vai ter que subir para ser ouvido, porque no meio de uma multidão muitas vezes está desorientada, é a tua voz que vai se impor para que realmente tu controle a situação. Mas o grande ponto é as virtudes que eu tenho que construir. Então, por exemplo, quando dentro de um casamento, né, eu acabo colocando uma discussão e gritando, significa que eu não estou construindo uma virtude da temperança. Temperança é uma das virtudes, o próprio Sêneca dizia, né? É um dos pilares de desenvolvimento do estoico. Então, eu tenho que ter temperança frente às situações. Então, eu sei que eu reagi daquela forma, então não foi algo que está construindo uma virtude que eu deveria construir. E aí a gente tem várias, né? Honestidade, serenidade, a ética, enfim. Então eu tenho que primeiro saber quais são as virtudes que eu estou construindo. Segundo, da responsabilidade, além do indivíduo, Ângelo, eu vejo muito com relação ao ambiente. Então, naquele ambiente, quais são as minhas responsabilidades? Porque se eu estou no meu trabalho, eu, como empresário, dono do meu próprio negócio, eu tenho as minhas responsabilidades. Quando eu estou em uma mentoria individual, eu tenho a minha responsabilidade como mentor. Quando eu estou na minha casa, eu tenho a minha responsabilidade na minha posição como
marido. Eu tenho as minhas responsabilidades, a minha posição como pai. Então, em cada momento do meu dia, eu vou ter responsabilidades diferentes. Eu não posso me comportar com meu filho igual eu me comporto com meu time. Por quê? Tem posturas e comportamentos necessários para aquilo ali. E aí é exatamente em que momento que eu tô que eu vou determinar o que é meu e o que é do outro. Num casamento existe aquilo que eu, como homem, tenho que fazer e o que a mulher, como mulher, tem que fazer. Quando eu entendo as responsabilidades, e não é fácil, há um ajuste que eu vou caminhando para realmente dizer, não, isso aqui é comigo, isso aqui não é comigo. E aí tu falou essa questão de competição, é importante, porque o homem, né, e eu tô falando no princípio aqui de homem mesmo, a gente tem a competitividade, porque isso tá lá na nossa memória de desenvolvimento, né, de o homem ir buscar algo, então a competitividade é natural. Então eu tenho que controlar para entender em que momento que eu vou competir. Eu falo isso porque se eu for para uma análise de perfil comportamental, que foi um dos temas aqui do nosso episódio anterior, eu sou uma pessoa que no meu perfil existe a competitividade, eu sou competitivo. Só que eu tenho que fazer o quê? Pegar essa energia, canalizar e saber, aqui é o ambiente que eu vou competir. Então eu olho para os meus negócios e eu digo, aqui eu tenho que ser o melhor. Por quê? Porque daí eu direciono e aquilo me traz um resultado, que é o quê? É ganho, é capital, é riqueza, é realmente fazer meu negócio crescer. Se eu coloco, como eu já coloquei várias vezes isso dentro do meu relacionamento, só me prejudicou. Por quê? Porque eu não posso competir. Nós temos que ter uma visão de crescimento juntos. Mas eu, por não ter esse nível de consciência, já competi demais. E aí gerava as brigas, os conflitos, de chegar em crises, muitas vezes a gente pensar que não ia conseguir sair. Aí volta outro ponto, de buscar ajuda também. E aí a gente foi buscar um profissional, uma psicóloga, para dizer, olha só, a gente está com um ponto aqui que não entramos em compreensão. Aí a gente começa a ajustar esses pontos para realmente ter a melhoria. Então o grande ponto é qual ambiente que eu tô, qual a posição que eu tenho que ocupar. Pega a reflexão que eu li hoje aqui, é a questão que não é o título que vai definir, é o que você tem que fazer ali para saber quais são os comportamentos que me exigem aqui nessa função, o que é responsabilidade minha. A partir do momento que eu entendo isso, aí eu vou permitindo que o outro se desenvolva também, que eu não me sobrecarregue. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Se tu tá fazendo o que era para o outro fazer, quem é que tá fazendo a tua parte? Então, muitas vezes a gente não forma nem líderes, né? Já que a gente está com uma necessidade tão grande de pessoas que realmente tenham atitude, que realmente vão fazer grandes ações. Por quê? Se eu digo, não, isso aqui eu faço, aí vem o ego junto, não, isso aqui eu consigo fazer. Como é que eu desenvolvo alguém? Não, não é minha responsabilidade. A pergunta é essa. Eu estou aqui para o quê? Qual é a minha função aqui? Obviamente que tem situações que às vezes eu vou precisar fazer porque não tem mais ninguém. Mas é saber a minha posição. E isso eu tenho que responder enquanto eu estou com meus filhos, com a minha mulher, quando eu estou na empresa, quando eu estou, às vezes, em projeto social. Qual é a minha função aqui? Dentro de uma sociedade, qual é a minha função dentro da sociedade? Como é que eu correspondo a essa função? Eu tenho os comportamentos de pai. Eu tenho que ser pai. Eu não posso ser... meu filho querer que eu brinque com ele. Não, eu sou sério. Aqui não, Não, eu vou fazer o que ele quer. Eu visto as fantasias que ele gosta muito do Homem-Aranha, eu vou lá e coloco a fantasia do Homem-Aranha porque ele quer aquilo e é minha responsabilidade fazer aquilo. Por quê? Porque eu decidi ser pai dele. Eu escolhi ser pai dele. Então é exatamente esse ponto que vai trazendo a percepção. E aí a gente volta pro natural. Pô, é tão simples perguntar isso, né? Qual é a responsabilidade de um pai? E talvez a razão é que realmente vai trazer sentido para isso. O estoicismo, sabe qual é o principal ponto que me ajudou, Ângelo? Tem uma filha que completou 1 ano agora em julho, né? Tá completando 1 ano e 4. Pô, a gente tá num dia a dia que é mais pesado, né? Os compromissos, enfim. E aí, sempre o rito de fazer ela dormir lá, normalmente é comigo, né? Então, a Ana faz, enfim, mas normalmente sou eu que vou lá, dou uma mamadeira e fico. E muitas vezes eu tinha que, eu tenho que estudar, eu tenho que terminar algo, e, tenho que fazer isso, eu tenho a minha leitura para fazer. Aquele momento, muitas vezes que ela levava ali meia hora para dormir, 1 hora para dormir, eu via muitas vezes como um problema. De dizer, nossa, não tá conseguindo dormir. Lá vai ser outra noite. Nossa, ela tá... E aí tu entende que eu não tenho controle sobre ela, mas eu tenho controle sobre aquilo que tá acontecendo, de transformar aquele momento. Não importa o que eu fizesse, muitas vezes ela não tava com sono ainda, ou ela tava irritada, ou ela queria
Enfim, eu não compreendo ainda as reações porque tinha dia que ela dormia em 10 minutos. Embalava e dormia. Tinha dias que ela levava 30 minutos, 1 hora, como acontece ainda. E aí eu comecei a fazer daquele momento o meu momento com ela. Eu digo, não, olha só. Chegará o dia que ela não vou mais ter isso. Então deixa eu aproveitar o momento. Aí às vezes até eu saio do quarto, daí a Ana pergunta, nossa, hoje ela demorou pra dormir. Eu digo, não, eu tava aproveitando aquele momento com ela. De conversar, sabe? Ela tem a gente tem ali os momentos, enfim, ela fica virando e aí eu fico interagindo com ela. Só que se eu não entendo aquilo como um momento de que ela pode demorar por ser uma criança, por ter esses momentos de sono, aquilo começa a me irritar, eu começo a perder o controle, eu digo, hoje não vai dormir, nossa, aí... Não, eu tenho que saber o que eu faço com aquilo. Eu tenho que, porque às vezes eu já me irritei, todo pai já se irritou não é? Aham. Não cria uma situação nossa, não. Tem horas que teu filho vai te irritar. Nossa, hoje não dormiu. Tu tá cansado, porque na noite anterior já não foi boa. Aí chega na outra noite, tá, mas o que eu faço desse momento aqui? Eu tenho controle sobre isso? De cantar uma música, de segurar ela no colo, ou eu deixo no berço e seja como for, porque eu já não aguento mais. Não. E muitas vezes eu ficava irritado. E aconteceu de sair do quarto irritado. Acontece, cara. Irritado, assim, ó. De a Ana intervir e dizer, sai, porque... De eu estar irritado, porque... Hoje a minha visão é completamente diferente sobre o momento. Aí eu faço a pergunta, um dia ela não vai mais querer isso. Às vezes eu vou no mercado, o Luca tá comigo e daí tem uns carrinhos lá que tem um carrinho de criança junto ali, né? Sim. E às vezes ele chega, pai, pega o carrinho e tal. Pô, e tá do outro lado do mercado. Na razão, muitas vezes tu vai dizer assim, cara, não, vamos, pô, tu tá com o carrinho ali normal, mas tu tem que atravessar o mercado todo pra pegar aquele de brinquedo pra ele dentro, pra... A vontade de dizer, não, filho, vamos pegar esse aqui, só vamos ali comprar o que tem que comprar e vamos embora. Eu tenho controle sobre aquilo. E aí eu digo, não, vamos lá buscar o carro. Por quê? Porque a minha pergunta muda. Vai chegar o tempo que daqui a pouco ele não vai mais querer entrar naquele carro. Porque ele vai crescer. São poucos anos pra eu aproveitar aquilo ali. São poucos anos que eu tenho pra fazer. Vai chegar daqui a pouco, ele tá com 6 anos. Mais 4 anos, talvez, 6 no máximo, ele vai chegar e dizer, não, pai, eu não quero mais o carro. Ele vai ter até vergonha de ir num carro de criança. Então eu tenho que aproveitar aquilo. Aí é minha responsabilidade como pai de trazer as experiências pra ele. Mas como que eu... Perguntando, e a pergunta ela tem que ser imediata, e a resposta é imediata. Será que eu não tô deixando os pensamentos do dia a dia? Não, porque eu tenho que fazer a compra, porque eu já tenho que... Não. Estou no mercado, o que eu vou fazer com ele? De que forma que eu transformo aquela experiência em algo melhor? E eu deixo os pensamentos lógicos para toda a situação. E é uma razão. Ele vai crescer e ele vai se desinteressar por isso. Isso é o óbvio. Em alguns anos ele não vai mais querer ir no carrinho do supermercado. Ponto. Então deixa ele viver aquilo. E às vezes nem vai mais querer ir no supermercado contigo, tem isso também, né? Então assim, Com cara, certeza. eu me vi muito isso, porque é o meu primeiro filho, né? Ele tá com 7 meses agora e me vi em vários momentos irritado. E aí me doía, cara. Porque aí eu não tava me controlando. E eu entendo. Eu estava passando por aquele momento, eu precisava passar por aquele momento de raiva. Precisar é uma palavra muito forte, eu entendo isso. Mas se a gente não levar ao pé da letra, a gente entende também, com certeza. Mas ao decorrer do tempo eu fui entendendo isso que tu falou, André. De perceber, cara, é o meu momento com ele. Eu sei que eu estou irritado, o que eu posso fazer com isso agora? Minha esposa também já interviu vários momentos, falava, ele não tem culpa, não que eu fazia alguma coisa contra, né? Eu tava irritado a ponto de, cara, tô cansado disso. E aí é aquele negócio, pô, o homem ficou 30 minutos do que uma mulher faz o dia inteiro, né, cara? É muito doido, cara, eu não sei como é que elas conseguem fazer isso. E a gente precisa desse amadurecimento, e o estoicismo é isso. É amadurecer junto com ele. E vai te ajudar demais nessa questão de emoção. Mas aí, eu queria falar sobre essa questão que o pessoal confunde bastante. Estoicismo é não sentir nada, de fato?
Boa. Não é, o sentimento ele continua, mas é voltar para o princípio básico é isso. O estoicismo é a busca da sabedoria e aí talvez entre o ponto da responsabilidade, porque o nosso crescimento vem da responsabilidade, a gente buscar sabedoria o tempo todo. E sabedoria não tem nada a ver com o tempo, tá? Porque muitos pensam assim, não, quanto mais passa o tempo, mais sábio eu fico. Não, tem gente que passa o tempo e se torna mais idiota, mais estúpido e mais ignorante. O grande ponto é eu buscar aquilo de conhecimento, perguntar as verdades, perguntar que aquilo faz sentido, se aquilo realmente, quais foram os benefícios que aquele conhecimento trouxe. Não só para mim, às vezes, mas para a própria humanidade, porque tem conceitos que só prejudicaram o homem ao longo do tempo. Eu tenho que ter discernimento de buscar isso. E isso eu estou trazendo muito pro momento até social do que nós vivemos, né, enquanto sociedade. Então, não é deixar de sentir, mas é a busca da sabedoria, é a busca da compreensão do logos, né, onde está o princípio da razão, da natureza. A natureza, ela é o que é, e às vezes essa pergunta facilita muito, né, a nossa compreensão até do próprio... da própria percepção da vida que nós precisamos ter. E por último, essa questão mais prática, né, da razão mesmo aplicada às minhas ações diárias. Então, não é deixar de sentir, eu vou continuar com o meu sentimento. Só que eu não vou deixar muitas vezes uma situação de dificuldade dominar a minha vida. Aí talvez responda muito daquilo que tu falou, uma pessoa que está lá perdida, né, às vezes numa situação de não consegue mais olhar a expectativa na vida. Talvez o estoicismo vai colaborar com isso, de te tirar daquela situação quando tu te pergunta do que precisa ser feito. Quando a gente, Epiteto diz que lembra-te que vais morrer, é para compreender que numa situação de morte era natural, porque é um dos pontos que abala muito, que fragiliza muito, e é difícil, porque eu olho para os meus filhos hoje e eu digo, bah, pode acontecer, né? De um deles morrer, quem eu seria? Sabe que eu me pergunto muito? Quem eu me tornaria? Eu confesso que para isso muitas vezes eu não estou preparado, porque de aceitar aquilo. Mas é uma razão. E às vezes a gente pensa que está distante, né? Às vezes a gente conhece alguém que acabou de perder o filho, a gente tem essa sensibilidade. Por isso que muitas vezes isso vai continuar. Aí eu entro em outra parte, que é a questão espiritual. O sentimento está no espírito. E aí é uma questão de crença, porque eu posso fazer a minha vida simplesmente baseado na razão, mas eu posso fazer ela baseado na razão e na questão espiritual, ou eu posso fazer só na questão espiritual. Para mim, o equilíbrio está entre as duas, não em uma nem em outra, porque se eu fico só no espiritual, eu não tenho ação. Não, porque Deus quis assim. Não, porque eu vou orar para ver o que... Não, e às vezes tu já tem informação, é razão, total. Não tenho o que sentir, não, é matemática, às vezes, sabe? Então, para mim, é o que fez sentido para mim. Não significa que faz sentido para todos, mas para mim, o equilíbrio entre esses dois mundos é o que realmente coloca efetividade naquilo que se busca de conhecimento. Mas a parte é disso, entender que tem que buscar sabedoria o tempo todo, entender algumas situações do universo. E aí um ponto importante, né? A gente não vai ter todas as descobertas aqui nessa vida. Acredito que a busca é essa. Cada um deixa uma parte, a gente chega, mas muitas respostas é para depois disso. Mas eu não acredito que tenha um depois disso. Ótimo. Então tá muito mais simples para ti do que para quem busca compreender. Boa. Ô, André, e assim, na questão de... Tu conversa com muitas pessoas, tu dá mentoria para muitas pessoas. O que tu vê de padrão de erro que tu acredita que poderia ser corrigido através do estoicismo e que tu vê em todas as pessoas? Quando eu falo muito em erros, a gente tem que entender no que está, até pela questão do pensamento estoico, né? Do que está no controle da pessoa. Senão a gente acaba saindo para fatores externos que não tem controle e aí ela não vai saber o que fazer. Mas eu quero trazer um exemplo que é exatamente dessa questão de perguntar. Tem um padrão social que acontece hoje ainda, que as pessoas não entendem o porquê acontece, mas a maioria faz. Então, um exemplo bem claro. Talvez tu não faça mais isso, mas teus pais, por exemplo, ainda podem fazer. Lembra no período onde as pessoas faziam rancho? Sabe o que é o rancho? Sei, sim. Que é ir no mercado e fazer a compra pro mês todo. Sabe da onde surgiu? O rancho? A ideia de fazer rancho ou o nome rancho?
A ideia de fazer rancho. A ideia de fazer rancho, eu acredito que seja, cara, sei lá, no momento onde que as pessoas não tinham tanto dinheiro, recebiam dinheiro e aí poderiam fazer a compra pro mês inteiro. Eu não sei, nunca pesquisei sobre. Então vamos lá. O Brasil viveu um período de hiperinflação de 86 até 94, onde a gente teve, né, o cruzado, o cruzeiro, enfim, vários movimentos para tentar estabilizar isso. Chegamos a índices de inflação de 300%, né, se eu não estou enganado, ou até mais. Eu acredito que tenha registro aí de 700% de inflação. Até que veio o Plano Real, então, em 94, que daí teve, né, de certa forma, um controle comparado ao período da época. Mas o mais forte mesmo foi de 90 ali até 94, onde realmente essa hiperinflação dominou mais o nosso sistema econômico. E ali é onde então se criou esse movimento. Por quê? O mesmo produto começava hoje pela manhã com preço, à tarde já estava mais alto. Então as pessoas recebiam o dinheiro, determinada data, recebiam o seu salário, iam no mercado e compravam para o mês todo com medo desse aumento de preço. Então o medo de aumentar o preço, ou seja, essa hiperinflação, faziam com que as pessoas iam ao mercado, compravam, tinha um estoque, tinha um nome até numa área da casa, a despensa, né? Que as pessoas deixavam lá, faziam estoque mesmo. Era como uma sobrevivência econômica, né? Esse movimento criou isso. E estocava todos os alimentos. Só que de 94, a gente já teve controle inflacionário. E até hoje, apesar de ter uma alta inflação, mas não é uma hiperinflação, ela é controlada. Mas as pessoas continuam fazendo isso. As pessoas vão no mercado e compram para o mês todo. Se às vezes pegar um mês ali, pode ser até que elas estão perdendo dinheiro. Por quê? Porque tem ofertas, tem promoções. Os mercados hoje, normalmente, eles têm o dia de cada setor, né? É o dia da carne, é o dia do hortifruti, é o dia da limpeza, enfim. Só que as pessoas vão o quê? Elas compram para o mês todo. De um padrão comportamental, porque isso é comportamento criado devido a esse fator, ou seja, fizeram as pessoas reagirem. E aí criaram esse... E as pessoas não param mais para pensar. Pô, por que eu tenho que comprar o mês todo se o mercado está aberto todos os dias? Se eu posso ir semanalmente ou posso ir a cada 3 dias, por exemplo. Simplesmente porque está inserido isso. E elas nem sabem por quê. A maioria não sabe por quê. Por que realmente? Porque não faz sentido, né? Eu ir comprar, às vezes eu nem espaço tenho em casa, às vezes eu tenho uma área só para guardar alimento. Às vezes eu tenho um balcão lá só para estocar todos os alimentos. Às vezes acaba vencendo, enfim. Mas exatamente por algo criado lá. E aí vem disso. Talvez o estoicismo é se perguntar o porquê que eu estou fazendo isso. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica? A pergunta é que vai definir a tua próxima atitude. E aí, quando eu volto para a questão comportamental, ele vai te ajudar exatamente nisso. Por que eu reagi assim? Por que eu penso dessa forma? Será que faz sentido isso para mim? Aí a gente tem uma escala de várias transformações. Não, olha só, isso não faz sentido para mim. Hoje muitas pessoas vêm e dizem, tu tem que participar disso. Eu falei, não tem nada, eu não tenho nada. Primeiro que a frase já está errada. Quando tu coloca uma imposição para alguém... tá diferente, olha, talvez isso faria sentido pra ti nesse momento. Com certeza. É que as pessoas, elas têm essa mania de impor às outras pessoas, porque, cara, novamente, elas querem que as outras pessoas façam parte, porque ela já tá lá. Tipo a piscina gelada, né? Quando a pessoa já tá lá dentro, ela fala que tá ótima. Sim. E aí ela fica empurrando as outras pessoas, com certeza, tem muito disso. Mas assim, André, tu tem mais alguma coisa pra completar nessa tua frase que tu ia Eu falar? acredito que seria isso, as pessoas têm que perguntar. O princípio básico é se perguntar. E não tem como eu buscar conhecimento, sabedoria, me aprofundar em determinado tempo se eu não faço algumas perguntas para a minha vida. E talvez o grande controle da maioria das pessoas está nisso. Elas nos perguntam e eu acabo aceitando qualquer condição. E aí não importa mais o lado, né? É só aquilo que eu vejo e eu acabo fazendo ações que muitas vezes nem cabem mais no meu momento de vida. Realmente. As perguntas, elas vão te levar um passo à frente, né? Não é só responder. Porque responder, todo mundo tem a resposta, né, cara? Mas para perguntar, na maioria das pessoas, elas nem se perguntam para elas mesmas. Elas têm medo de olhar para as próprias sombras, elas têm medo de olhar para os próprios medos. E como tu falou, as pessoas, elas já têm a resposta do que fazer, cara. Só que elas não fazem, ela fica buscando. Cara, quer ver quando eu fico incomodado? E eu já abri caixinha de pergunta para fazer assim, as pessoas, o que vocês têm para perguntar? E elas ficam perguntando de uma forma como se elas quisessem um aval daquele influenciador. Por exemplo, o que tu acha de eu fazer tal coisa? Cara, o que tu tá perguntando pro influenciador? Tu tem que perguntar para si mesmo. Tá certo, ó, é interessante que tu pergunte para um influenciador que já tá naquele nível que tu queira?
Com certeza sim. Não tô falando pra não fazer. Sim. Mas é o nível de tipo, cara, tu já tem a resposta. Antes mesmo de tu começar a escrever, ou às vezes no momento que você está digitando, você já encontra a resposta. Agora, precisar de um aval de alguém, pô, cara, é complicado. Mas eu entendo, ao mesmo tempo. É aquela dualidade, eu tava conversando com a minha esposa sobre isso, que depois que a gente tem um discernimento, os estudos de algumas questões sociais, a gente consegue olhar pros dois lados e às Sim. vezes fica naquele muro, cara. Pô, eu entendo por que a pessoa tá fazendo isso, mas eu também entendo esse lado. Mas sabe qual é o pior, Ângelo? Ah, Dessa questão assim, ó, por exemplo, pode perguntar. O sim. pior é que ela vai receber a resposta, que na maioria é o que ela já sabia, e mesmo assim ela vai fazer nada com aquilo. Ou não vai gostar Ó, da isso, resposta. entendeu? Uhum. Porque o grande ponto, igual nos trabalhos de mentoria, às vezes durante a jornada de mentoria, a pessoa diz assim, é isso aí. Aí eu falo pra ela, eu falei, tu já sabia disso? Tu tá impressionado por quê? Porque eu falei, não, tu já sabia disso aí. O meu grande ponto de trabalho é talvez trazer mais clareza sobre o que aquilo traz de impacto na tua vida, trazer uma percepção diferente e te fazer ir pra ação. Porque eu também busco e já busquei muitos auxílios. Sabe, mas olha só, eu tô nesse momento aqui, voltado a negócio, por exemplo, eu tô nesse momento, o que que eu faço? E aí ele me deu uma resposta que eu já tinha pensado sobre isso. Talvez eu não tinha compreendido o que aquilo poderia me levar. E aí ele me coloca em ação, olha só, vai chegar nesse ponto aqui, depois que tu não fizer isso, acabou. Então, eu já sabia que aquilo, eu tava vivendo aquele momento, principalmente com relação ao negócio, eu falei, minha empresa vai chegar até aqui, depois aqui. Mas eu prezei talvez o como. Aí ele falou, então vai por isso aqui. Mas o grande jogo é que as pessoas até querem a resposta, mas não querem a ação depois. É. E a maioria não faz. Então, às vezes, um trabalho é exatamente isso. Eu sempre digo, o que eu vou fazer é te colocar em ação. Porque na maioria tu já pensou sobre. Tu já até sabe. Mas o grande medo vem da ação. Porque da ação daí vai ter que romper muitos padrões. Vai ter que mudar a forma de pensar, vai ter que mudar comportamento, vai ter que saber lidar com a crítica. Aí volta o ponto. Pá, agora teus amigos já não te aprovam mais. Teus amigos já vão rir de ti. Teus amigos já vão fazer comentário. Só que quando tu define o objetivo, aí vem a pergunta: isso faz sentido pra mim nesse momento? Não faz. Eu tô nesse caminho faz 10 anos de desenvolvimento pessoal. Lá no começo, muita crítica. Agora é o coach. Agora é isso. Vai. Tudo bem. Hoje tem amigos que estão em sala comigo, aprendendo aquilo que eu tô entregando. E dizendo, cara, como tua vida mudou. E aí eu mostro o simples. Eu falei, tu já sabe também o que precisa fazer. Tu não tá com medo da resposta muitas vezes. Você está com medo da ação. Porque depois de descobrir a resposta, tu vai ter que aceitar. E depende do indivíduo de novo. Depende do indivíduo de novo. É questão de clareza, André. É isso que tu acaba trazendo também. Mas falando isso que tu traz, para as pessoas te conhecerem, eu sei que talvez o estoicismo não seja algo que tu vai ficar explicando toda hora no teu Instagram, no teu trabalho, não sei, né? Mas aí, o que tu faz? Como é que as pessoas poderiam te encontrar? Somente, o que tu poderia ajudar essas pessoas? Ótimo, obrigado pela oportunidade, né, de Com poder certeza. falar um pouco mais do trabalho, mas o que eu faço é ajudar as pessoas a quebrarem os padrões invisíveis que elas têm, como esse, por exemplo, que eu trouxe aqui, de muitas vezes ir lá fazer a compra pro mês todo e não se perguntar por que eu tô fazendo isso. E a gente tem esse padrão comportamental, cada um dentro de vários pontos e elementos, né, voltado à parte do conceito que eu trabalho, que é das 9 personalidades ocultas, onde ela vai identificar que aquele padrão muitas vezes não está levando para a vida que realmente tenha sentido para ela. Nada relacionado muitas vezes à riqueza, dinheiro, prosperidade, não isso. Isso é uma consequência de quando eu mudo. E a maioria delas chega até o meu momento perdidas, sem saber o que fazer, e meu trabalho é só mostrar clareza, direção e propósito, porque quando a gente encontra isso, né, tudo faz sentido. E o próprio Marco Aurélio falava muito disso, né, o nosso propósito do que fazer. Então, é claro, eu não sou um professor de estoicismo, o estoicismo eu utilizo mais na minha vida e acabo mostrando que existe. E aí a busca vai ser de cada um. Mas o primeiro é entender os seus comportamentos, os seus padrões, para que a partir dessa percepção, da visão criada do porquê que eu faço o que eu faço, eu possa mudar e realmente que as minhas ações se tornem mais
práticas mais assertivas e com mais resultado. E a partir dessa percepção é onde a gente avança com relação à vida que ela deseja construir, trazendo propósito mesmo no dia a dia de cada um. Mas e como é que as pessoas te encontram? Pelo Instagram? Pode ser através do Instagram, @souandrecasagrande, lá daí tem acesso a todos os canais, enfim, todos os trabalhos que a gente acaba fazendo, mas lá que tem o conteúdo principal aí para todo mundo aproveitar e poder entender, né? Eu sempre contribuo bastante com o conteúdo, com aquilo que ela pode estar fazendo de ação, abro caixa de perguntas também, porque às vezes é uma orientação, uma percepção diferente que vai fazer ela ajudar, mas tem que ir para ação. Não adianta pegar a resposta, nossa, é incrível, que lindo. Eu sou muito contra a frase pronta, sabe? O que eu faço com aquilo? Porque frase pronta hoje qualquer pessoa pode criar, mas qual é a efetividade daquela frase? Então não é só ouvir, mas é agir também. Então @souandrecasagrande. Perfeito. André, obrigado pelo episódio, foi muito massa. E cara, eu tava aqui, principalmente ali nos comecinhos do vídeo, e ficar pensando, cara, esse é um podcast que eu ficaria assistindo. Eu tava olhando ali nos teus olhos e tu falando sobre estoicismo, cara, eu achei muito massa, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E se não fez sentido agora, tá tudo bem. Em algum momento da sua vida vai fazer sentido. Talvez tu possa assistir esse episódio novamente. Deixa salvo aí na tua playlist. Assista novamente. De novo, o estoicismo é uma coisa que você precisa fazer diariamente, tá? E você vai errar, você vai acertar, você vai errar. Errar de novo. Mas é interessante que você venha se alimentando sobre esse estudo do estoicismo, que vai te ajudar demais, tá? Então, André, muito obrigado, de verdade. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, fico à disposição sempre que precisar. E essa busca, né? É compreender, praticar, não é fácil, né? É muito difícil, a gente tem desafios diários, mas eu tenho certeza que o estoicismo, até porque ele é a base de muitos conceitos que nós temos hoje, né? Vem para o cristianismo primitivo, a própria psicologia vem como fundamentada dentro do estoicismo. Então, eu acredito que o processo humano, né, como ser, passa por todas essas etapas e é importante a gente voltar a entender, né, aonde está a origem, aonde começou. Eu tenho certeza que quem buscar vai fazer muita diferença no dia a dia. Com certeza. Obrigado. Obrigado. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal. Tem um episódio que fizemos também, eu e o André, sobre o Enneagrama, tá? Que tá bem interessante, vai estar aqui na descrição do vídeo. Meu Instagram pessoal vai estar aqui também, junto com o Instagram do André, tá? E também tem o meu canal de cortes, que agora vai começar a ser alimentado, tomei vergonha na cara, e agora vai sair episódio demais lá, demais mesmo, tá? Tem muito episódio que vai sair de lá, tá? Episódio não, corte, tá bom? E também o canal de corte vai estar aqui na descrição do vídeo, se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos até o final do ano, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, tá bom? E se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema relacionado à sua vida social, seja lá qual o âmbito dela, comenta aqui nos comentários que muito provavelmente eu posso trazer um convidado que possa te ajudar ou não sobre esse tema, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.